Começando, na verdade, agora. Nós abrimos essa edição trazendo bastidores, os próximos passos, fizemos um saldo com os nossos analistas dessa primeira semana da CPI da pandemia. Nada mais justo do que trazer aqui para você, contemplando o nosso compromisso em expor sempre todos os lados envolvidos numa discussão, trazer aqui 2 senadores para um debate franco e respeitoso, eu tenho certeza que será assim, a respeito do andamento da CPI da pandemia. Vem para cá o senador Humberto Costa, ele é ex-ministro da Saúde, é do PT, é integrante, membro titular da comissão, e também o senador Luiz Carlos Reis, que é do PP e está também bastante atuante na CPI, mesmo sendo membro suplente. Nós vimos muito o senhor aqui no CNN 360 essa semana. Muito boa tarde a ambos. O senador Humberto e o senador Reis conhecem o nosso debate, mas eu vou aqui ressaltar as regras para você que está em casa e talvez tenha esquecido um pouquinho como funciona. Eu vou iniciar fazendo a mesma pergunta para ambos, vou dar 1 minuto e meio para que eles possam responder e assim a gente vai alternando aí as posições, trazendo o que é importante para você de saldo nessa semana. Então, vou abrir com o senador aqui, Humberto Costa. Senador, para o senhor e Reis, qual é o saldo dessa primeira semana de CPI e para onde é que a gente deve olhar de agora em diante? Que pistas ficaram aí a serem exploradas? O senhor tem 1 minuto e meio. De novo, bem-vindo. Bem, eu agradeço pelo convite. Eu entendo que os trabalhos da CPI nessa primeira semana foram muito importantes. Nós tivemos depoimentos que corroboraram claramente a tese que estamos defendendo, no sentido de que o governo federal ele atuou intencionalmente para que nós tivéssemos um processo de ampliação do contágio no nosso país, que nós tivéssemos um número cada vez maior de pessoas acometidas pela doença, a ideia de que isso iria produzir o que se chama de imunidade coletiva, ou que alguns chamam imunidade de rebanho. A julgar pelo depoimento dos ministros Taishi e também Mandetta, houve sim uma atuação deliberada do governo no sentido de boicotar as principais ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, de adotar práticas completamente discordantes das orientações que vêm das autoridades sanitárias de nível internacional, e vimos também o reconhecimento por parte dos ministros de um processo de pressão feito permanentemente pelo governo e até mesmo daquilo que o ministro Mandetta chamou de um assessoramento paralelo ao presidente da República. Deixa eu pegar de onde o senhor deixou e repassar a pergunta a Reis. Reis, certamente o senhor tem um ponto de vista diferente. Qual foi o ponto alto da CPI nessa semana e para onde é que deve se mirar a partir de agora? Bem-vindo. Bem-vindo, Daniela. Bem-vindo, colega Humberto Costa e aos nossos telespectadores. O que nós vimos especificamente, a CPI, que o próprio presidente da CPI chamou da CPI da cloroquina. São tratamentos sérios, inúmeros médicos, milhares de médicos do Brasil adotam esse procedimento, conseguiram salvar milhares de vidas em cima desse procedimento. Conforme o Conselho Federal de Medicina autorizou que pudessem utilizar esse tratamento off-label, não foi o tratamento preconizado pelo presidente Bolsonaro, não foi receitado pelo Bolsonaro. Alguém no Senado falava até que eu estava receitando. Não estou receitando, estou defendendo uma causa, porque entendo que é seguro, que é justo, em cima de fazer um tratamento que salvou seguramente milhares de vidas. Alguns municípios que nós catalogamos dão esse resultado. A letalidade no Brasil está 2,8. Nós pegamos 6 municípios. E hoje eu já tenho mais de 70 municípios que eu vou catalogar. A letalidade é em torno de 1%. Nesses municípios que adotaram esse procedimento desde o ano passado, que os médicos tiveram liberdade de fazer esse tratamento. Então, o que nós vimos é o seguinte: é uma CPI política, repito essa questão, tem um endereço certo, e se nós fizéssemos esse tratamento da forma que ele teria sido preconizado, os médicos receitando, tirássemos a política de lado, não a esquerda ou direita, assim, dessemos a liberdade dos médicos e da própria população escolher, os resultados das mortes hoje seria totalmente diferente. Então, como falou o presidente, a CPI da cloroquina, esquece, eu estou trabalhando fortemente na vacina e também no tratamento preventivo.
Eu vou pedir, então, para que o senador Humberto Costa faça a sua réplica diante do que disse aí o senador Reins, porque vi que o senhor já gesticulou ali com a cabeça, enfim. Vamos falar a respeito dessa, que foi a estrela, né, dessa primeira semana da CPI, a cloroquina inescapável. Senador, com o senhor 1 minuto e meio. Veja, primeiro eu discordo de que o centro do debate na CPI seja a cloroquina. Aliás, esse debate sobre cloroquina, o único país do mundo que nesse momento faz é o Brasil, porque há um grupo de pessoas que insistem em defender a utilização desse medicamento. Na verdade, não é que a cloroquina não tenha comprovação de que ela atua para melhorar, é porque há comprovação de que ela não tem qualquer eficácia para o enfrentamento à Covid e que ela tem efeitos colaterais importantes. Então, essa é uma questão pacificada em termos mundiais, apenas aqui no Brasil que se faz esse debate. Eu acho que a CPI, ela tem sim um papel importante para fazer com que o governo cumpra aquilo que é sua responsabilidade. Por exemplo, nós estamos vendo aqui as notícias da CNN dando conta que em 10 capitais brasileiras não há vacina para a segunda dose da Coronavac, não é? O governo é responsável por isso. Nós estamos em vários lugares do Brasil sem o chamado kit intubação. O que chegou agora há pouco foi doação de empresas e em quantidade insuficiente. Então, são essas coisas que nós queremos tratar. Perfeito. Senador, repasso a palavra ao senador Reins para a tréplica. E nós estamos buscando não só o kit intubação, recursos sim para que sejam feitos. O governo comprou mais de 6 milhões de doses desses kits de intubação e já distribuiu gratuitamente a todos os estados da federação. Já temos hoje, senador Humberto, mais de 23 mil leitos de UTI já renovados. Recursos para todos os hospitais filantrópicos do Brasil. Então, esse é um ponto importante. Deve ter mais 10 mil leitos ainda sendo renovados, né, com 6 meses, com recursos que o governo federal está repassando a esses hospitais. Ajuda, né, para que esses hospitais que hoje recebem 70%, 80% do SUS no Brasil, são nos hospitais filantrópicos e nas Santas Casas. Então, essa ajuda vem vindo, né. Os recursos também estão sendo liberados normalmente, os recursos para os estados e municípios. O ano passado foram 100 bilhões de reais, são repasses normais, e mais 75 bilhões de reais de repasses que saíram diretamente a estados e municípios. Desse total, sobrou, no final do ano passado, 23 bilhões que Vossa Excelência, como eu, votamos um projeto autorizando que as prefeituras e os governos estaduais pudessem usar esse dinheiro neste ano. Então, são fatos importantes que estão acontecendo e as vacinas também, né? Já foram liberadas mais de 70 milhões de doses, a Daniela passa agora 51 milhões de brasileiros vacinados. Nós somos o 4º país do mundo hoje em vacinação, o 4º, né? Isso é extremamente importante e vamos seguir nessa luta com vacina inglesa, chinesa, a Sputnik. Hoje fizemos um debate na Comissão Política sobre a Sputnik e vai entrar também. Perfeito. Obrigada, senador, por ter cumprido aí nosso tempo. O senador já esteve aqui conosco e aí, de novo, sempre foi muito educado comigo e eu também sempre me dirigi com muito respeito ao senhor e a todos os seus colegas. Apenas que, por dever de ofício aqui, a gente precisa ressaltar que a Organização Mundial da Saúde, o consenso da ciência internacional, diz que não há eficácia na utilização de cloroquina e outros medicamentos explorados aqui no Brasil no chamado kit Covid. Esse é um debate que o senador está travando com bastante galhardia ali, uma voz minoritária dentro da CPI, ele tem o direito de defendê-la, mas eu também tenho a obrigação de trazer a informação aqui. Senador, como eu comecei com Humberto Costa, seu colega, jogo agora aqui para o senhor a nossa próxima pergunta. Senador Reins, e o senhor acha que cabe à CPI da pandemia identificar a utilização, por exemplo, de grupos em redes sociais na disseminação de informações falsas sobre tratamentos ou mesmo a respeito de óbitos? A gente viu tanta confusão nas redes sociais nesse ano de pandemia. O senhor acha que esse é um assunto que cabe à CPI ou não? Ele também caminha aí numa direção de politização. 1 minuto e meio, senador.
Eu vejo, Daniela, infelizmente, alguns colegas de vocês, hoje parece que é uma TV fúnebre. Todo dia só morreu, morreu, morreu. Vamos botar também os que se salvaram, que isso é uma coisa importante. Vamos cumprimentar aos médicos brasileiros, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, todos que, de uma certa forma, ajudam a ombrear essa causa. Então, eu lamento essa parte, apenas mostrando os lados negativos dessa questão. E com relação a, vou voltar à cloroquina, nós vamos buscar estudos, sim. Hoje, mais de 200 estudos randomizados, estudo padrão ouro, que existe sobre esse tratamento. E nós temos uma notícia muito importante que na hora certa nós vamos apresentar sobre essa questão da cloroquina. Mas, ok, o fato hoje é esse, né? Eu não concordo com essa questão do número de mortes, da forma que está sendo colocada. Lamentamos essas mortes, entendemos que nós temos ações importantes a fazer e o nosso foco também, nesse instante, é ajudar os hospitais e ajudarmos também a vacinação. Esse programa de vacinação que está sendo feito nesse instante, nós temos novidades importantes em cima dessa vacina Sputnik, em cima dessa nova vacina chinesa, a atual vacina Coronavac, também de outras vacinas brasileiras que já estão saindo, que leva 4, 5, 6 meses para ela começar a entrar em circulação. Então, são várias ações, vacina indiana também, que já está se trabalhando com laboratórios brasileiros, negociando com chineses e indianos diretamente. Obrigada, senador. Senador Humberto Costa, fake news que tem atrapalhado tanto, disseminado informações a respeito erradas, né, a respeito de eventuais tratamentos ou até mesmo do número de mortes. Isso cabe dentro da CPI da pandemia? 1 minuto e meio, senador. Eu acho que cabe sim, até porque uma parte dessa desinformação, de notícias falsas, elas têm sido veiculadas com apoio do governo federal, em alguns casos até com financiamento por parte do governo federal. Existem muitos blogs e sites Brasil afora que fazem a preconização da utilização desse tratamento precoce, que realmente não tem utilidade contra a cloroquina, que fazem divulgações equivocadas sobre a vacina, procurando desestimular a utilização da vacina, tentando estabelecer um debate ideológico com a vacina que é chinesa ou que é russa, enfim, e isso termina gerando insegurança para a população. Por isso eu acredito que a CPI deve, sim, investigar essa questão da comunicação e investigar a existência de notícias falsas, especialmente nas redes sociais, inclusive se socorrendo de informações que nós já temos acumuladas pela CPI da chamada fake news. Então, eu creio que deverá ser um foco do nosso trabalho também. Perfeito. Considero o tema importante. Na semana que vem, nós vamos ter o secretário de Comunicação, ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. Teremos também o ex-ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo. Tem ligações notórias com o grupo do escritor Olavo de Carvalho, sempre apontado como um disseminador de informações, no mínimo questionáveis do ponto de vista científico. Então, vou manter o tema aí, senador Heinz. Qual é a parte mais importante na oitiva com o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República? A disseminação, a qualidade da comunicação do governo federal no meio da pandemia deve ser analisada? Para o senhor, de novo, 1 minuto e meio, senador. Olha, eu acho que pode ser analisada sem problema nenhum, nós não estamos preocupados com essa questão, e sim com a boa informação correta, séria, não interessa do lado que venha, se é do lado do governo, do lado da contra-informação que possa estar existindo, nós estamos focados nessa questão especificamente, as pesquisas que nós estamos buscando nesse instante, que nós podemos, e também combatemos, vou voltar ao assunto que eu iniciei falando, sobre essa questão da cloroquina, senador Humberto Costa. Vimos ali um pesquisador famoso de Harvard tendo que revisar a sua pesquisa, tendo que republicar a sua pesquisa, que estava errada, da forma que colocaram. Isso ajudou, da forma que ela foi colocada. A própria pesquisa em Manaus, que nós estamos questionando a pesquisa que foi feita em Manaus, é uma pesquisa iniciada pela Fiocruz, patrocinada pelo Ministério da Saúde, patrocinada pelo próprio Senado Federal e outras instituições. Nós temos as nossas severas dúvidas, inclusive estamos pensando em representar contra aquela pesquisa. Essa
Essas duas pesquisas especificamente que estou falando ajudam a condenar um produto que, para mim, está salvando vidas. Volto a esse assunto e vamos insistir para que o Ministério Público Estadual, que já está investigando em Manaus, também o Ministério Público Federal, que iniciou uma investigação, possam retomar esse assunto. Também isso é pesquisa para que nós possamos voltar ao assunto e voltaremos nele. Senador Humberto Costa, a cloroquina que o senador Reins trouxe de volta aqui para o debate é uma das estrelas aí da disseminação de desinformação, né? Queria que o senhor seguisse nessa toada, por favor. 1 minuto e meio. Eu acho que a população brasileira não quer cloroquina, a população brasileira quer vacina, né? E, como tal, o governo não está atuando com essa presteza para consegui-la. Eu entendo que, sim, esse debate sobre a questão da divulgação de notícias falsas é muito importante. Graças a Deus, nós temos a imprensa, que muitas vezes a gente chama de tradicional e tal, que foi a grande responsável pela disseminação de informações corretas, de orientações para que as pessoas ficassem em casa, para que as pessoas lavassem as mãos, usassem álcool gel, para que elas pudessem, inclusive, evitar coisas que poderiam agravar a questão da pandemia. O secretário de Comunicação, naturalmente, ele vai ser cobrado pelo fato de que o governo federal não promoveu uma única campanha de prevenção à Covid-19 durante todo o período em que ele lá esteve. Nós precisamos saber por que isso não aconteceu, quando nós sabíamos que uma das coisas mais importantes para enfrentarmos a pandemia era a população ter acesso à informação. A outra coisa, ele vai ter que explicar como é que o secretário de Comunicação se passou a ser o negociador da compra de vacinas com um grande laboratório internacional. Perfeito. Senadores, a gente está encaminhando aqui para o finalzinho do nosso debate. Eu queria colocar mais um tema e ainda guardar o prazo para que ambos possam fazer as considerações finais. Então, vou voltar ali com o senador Reins e abro as considerações finais pelo senador Humberto Costa. Tudo bem, meus caros? Senador Reins, vamos falar um pouquinho a respeito da política externa, porque também tem oitiva programada do ex-chanceler Ernesto Araújo. Na avaliação do senhor, o aspecto da qualidade da relação do Brasil com a China, por exemplo, hoje o presidente do Senado se somou ao esforço de pacificação das relações com a China. Isso deve ser um tema abordado, senador, diante da nossa clara dependência do país asiático para obtenção de insumos e de vacinas? Senador, um minuto e meio. É importante essa questão com a China, porque hoje é um dos maiores fornecedores que nós temos dos insumos da vacina e vai continuar sendo. Precisamos deles, sim, mas eles também precisam de nós. Hoje o Brasil é o maior exportador de soja para eles do mundo, né? Eles precisam da agricultura brasileira hoje para alimentar o povo chinês também. Quer dizer, é uma via de mão dupla. Entendemos que temos que azeitar boas relações, não apenas com chineses, indianos, qualquer país do mundo, né? Para que a gente possa dar sequência essa situação. E especificamente com relação às vacinas, né, que nós precisamos nesse instante, as negociações estão sendo feitas, vão continuar sendo feitas. Hoje mesmo, o ministro nosso da Saúde, Queiroga, ministro das Relações Exteriores, juntamente com o ministro da Economia, né, tratando diretamente com o embaixador chinês. Essas negociações continuam, né, e vão ser intensificadas na medida necessária para que nós possamos ter os insumos necessários para tratar a população brasileira. Senador Humberto, nosso foco é vacina, sim, precisamos de vacina e vamos trabalhar para montarmos um plano nacional, já temos muitas coisas favoráveis nesse plano e também na questão, eu insisto ainda no tratamento preventivo que vai ajudar a salvar vidas, mas o foco maior, concordo, é a questão das vacinas que já está sendo trabalhada. Certo, obrigada, senador Reins. Nem precisei citar aqui pelo tempo. O senador Humberto Costa, a qualidade da relação Brasil-China virou aí um grande tema no debate e está inserido aí na busca da CPI pelo, digamos, ativismo ou omissão, né, do governo durante a crise da pandemia. 1 minuto e meio para o senhor. Bom, a primeira coisa é preciso que o presidente da República fale menos, não é? Principalmente sobre a pandemia, sobre o coronavírus e, acima de tudo, sobre o papel da China em relação a essa pandemia. A China tem sido importante para que nós possamos enfrentá-la, já produziu 2 vacinas extremamente eficazes e é o grande produtor de insumos. Eu não consigo entender por que gratuitamente o presidente da República e o governo atacam o governo chinês. Um outro problema da nossa diplomacia
na área da saúde foi o fato de o Brasil ter mudado a sua posição de muito tempo em defesa de que o tema das patentes para medicamentos e vacinas ele fosse flexível para que os povos pudessem ter acesso a esses medicamentos e vacinas. E o Brasil mudou sua posição. A Índia e a China fizeram esse chamado para o Brasil apoiar a possibilidade de quebra de patentes e o Brasil foi contra. Foi preciso que o presidente Biden, dos Estados Unidos, o país que mais tem patentes, ele pudesse tomar essa decisão. E, finalmente, em relação ao OMS, onde o Brasil assumiu uma atitude semelhante à do governo Trump, no sentido de tentar desgastar a Organização Mundial de Saúde. Perfeito, meus caros. A gente está chegando aqui no nosso limite de horário, inclusive eu combinado com a assessoria dos senhores, que tem uma série de compromissos. Então, para manter aqui a alternância, eu vou de novo mudar meu plano, adaptar o plano, mas assegurar a última palavra, então, ao senador Humberto Costa, que assim ficamos equilibrados. Senador Reins, 1 minuto para as considerações finais do senhor aqui, já agradecendo a participação no debate do CNN 360. Obrigado, Daniela. É importante esse esclarecimento, essas posições que a gente tem adotado, né, sobre o combate ao coronavírus, uma pandemia que afetou o mundo inteiro, isso não é um problema apenas do Brasil. Todos estamos focados nessa questão. Mais uma vez, cumprimento aos médicos brasileiros que iniciaram e puxaram a ponta nesse processo, salvando milhares de vidas. Isso é um ponto extremamente importante. Nós vamos focar, como já disse, na questão da vacinação, que já está sendo focada, e da mesma forma também, né, o tratamento preventivo que nós entendemos necessário. E vamos insistir, porque vimos resultados positivos em cima desse assunto. E as negociações são importantes entre o Brasil, China, Japão, quer dizer, Índia, que estão produzindo insumos também, e os demais países. Muito obrigado. Eu que agradeço. Senador Humberto Costa, 1 minuto para suas considerações finais, também desde já agradecendo a participação aqui no nosso debate. Eu acho muito importante que a população acompanhe a CPI, nós vamos ter debates e diálogos extremamente importantes, e a CPI ela é um instrumento de investigação do Executivo, sobre o Executivo, mas também é um instrumento de pressão. E nós estamos em meio a uma pandemia que nós não sabemos quando vai terminar e que nós entendemos que o governo não tem sabido como manejar. Por essa razão, nós acreditamos que a CPI possa ajudar para que o governo, de fato, assuma o que deve ser a sua responsabilidade, garantir vacinas para a população toda. Perfeito. Obrigada, senador Humberto Costa, do PT, senador Luiz Carlos Reins, do PP, são ambos figuras muito atuantes ali na CPI. Senadores, muitíssimo obrigado. Nós temos acompanhado em tempo integral o trabalho dos senhores e estamos à disposição, claro, sempre aqui, trazendo todas as posições. Até a próxima. Bom trabalho, bom fim de semana. Obrigado. Até logo.